fábrica produz barras de chocolates no formato de paralelepípedos e cubos, certo? Com o mesmo volume. As arestas da barra de chocolate no formato de paralelepípedo medem 3 centímetros de largura, 18 de comprimento e 4 de espessura. Analisando as características das figuras geométricas descritas, a pergunta é: qual é a medida das arestas dos chocolates que tem o formato de cubo? Então vamos recapitular. O enunciado da questão diz que a gente vai fabricar chocolates em quantos modelos? 2 modelos. Tem um modelo que é um paralelepípedo retângulo e tem outro modelo que vai ser um cubo, né? Que tem as faces formadas por quadrados, o cubo. Então olha só como é que fica o meu desenho. Está aqui uma barrinha de chocolate, que é uma caixa retangular. Esse é o paralelepípedo retângulo, certo? Olha as medidas, ó. Largura quanto? 3. Está dito isso aí que a largura é 3? Tá ou não? Tá. Comprimento 18. E a espessurazinha da barra? Ou altura? 4. Isso é a barra na forma de um paralelepípedo retângulo. Só que tem barra também de chocolate na forma de cubo, não tem? Qual é a principal característica do cubo? É que o comprimento, a largura e a altura são o quê? São iguais. O enunciado da questão disse quanto é o comprimento, a largura e a altura? Não, a pergunta é exatamente essa. Quanto é que vale a aresta do cubo? Então não sei comprimento, largura e altura. Eu vou colocar assim, ó. A de comprimento, A de largura e A de altura. Joia isso? Pronto. Qual é a coisa mais importante dessa questão? O enunciado, gente, diz assim, ó. Cadê? No finalzinho da primeira linha, tem dizendo assim: uma fábrica produz barras de chocolate no formato de paralelepípedos e cubos com o mesmo que está escrito, com o mesmo volume. Se eu tenho o mesmo volume, o que é que eu estou dizendo? Que a quantidade de chocolate que eu usei para produzir uma caixa, uma barrinha dessa, é a mesma quantidade de chocolate para outra barrinha. Certo? Pronto. Isso aí está claro? É bom vocês marcarem na questão, tá? Que você tem o mesmo volume. Se tem o mesmo volume, o que é que eu já falei antes para vocês de volume? Como é que eu faço para calcular o volume de um prisma, como é? Vamos voltar, o volume do prisma. Área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura. É o volume do prisma. Então vamos fazer o seguinte, ó. Está aí esse prisma que está aí. Eu quero saber como é que eu vou fazer para calcular o volume. A área da base vezes a altura. Como é que fica a área da base? 18 vezes 3. A área da base, 18 vezes 3. E a altura quanto é? 4. Então 18 vezes 3 vezes 4. A área da base vezes a altura. Dá quanto aí? 216. Anotem isso aí. Você pode puxar uma setinha lá de onde tem a palavra paralelepípedo retângulo. Puxa uma setinha e bota assim: V, que é o volume, igual a 18 vezes 3 vezes 4. 18 vezes 3 vezes 4 dá 216. Isso aí é o volume de quê? De uma barrinha de chocolate. Mas não tem outra barra? Pessoal, a outra barra tem formato de quê? De cubo. Como é que eu faço para calcular o volume? A área da base vezes a altura. Como é que fica a área da base vezes a altura? A elevado ao cubo, que é A vezes A vezes A, é A elevado ao cubo. Então o que foi que eu fiz agora? Eu calculei o volume da primeira barrinha de chocolate e calculei o volume da segunda barra. O que é que o enunciado da questão disse a respeito dos volumes? A questão disse que os volumes são o quê? São iguais. Se os volumes são iguais, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou igualar os dois. Eu vou escrever isso aqui, ó. A elevado ao cubo igual a 216. Esse A elevado ao cubo eu vou repetir. Se você pegar o 216 e começar a fazer a decomposição, 216 é 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6 dá 36, vezes 6 dá 216. Certo? Então fica A elevado ao cubo igual a 6 ao cubo. Quanto é que é o valor do A? 6. Esse A que eu encontrei representa o que, gente?
O que é que esse A que eu encontrei representa na figura? A aresta do cubo. Qual é a pergunta da questão? A pergunta é: a medida das arestas dos chocolates que tem formato de cubo. Então, quanto é que é a aresta? A aresta é 6. 6, letra B de bola. Essa questão foi da onde? Da prova do Enem. 2010, essa questão. Difícil demais? Não, né? Não dá para fazer uma prova legal desse jeito? Dá para acertar muita coisa. A primeira vez que eu dei aula aqui para vocês, eu comentei uma coisa que eu gosto de ficar repetindo, porque isso tem que entrar na cabeça de vocês. Vocês não precisam acertar as questões difíceis da prova, não. Porque questão difícil, muita gente vai errar. O que você tem que chegar na hora da prova é dizer o seguinte: eu preciso acertar as questões que são fáceis. Se você acertar as questões fáceis, você vai fazer uma prova excelente. Ah, mas Alexandre, se fosse fácil desse jeito... Pessoal, na minha opinião, qual é o grande problema da prova? Que eu acho? É o tempo, é o cansaço. É porque às vezes uma questão é fácil, mas tem tanta coisa para fazer, que às vezes você não presta atenção, você faz uma multiplicação errada, você não tem paciência às vezes para ler a questão direito. E aí, pelo fato de você não ler direito, às vezes tem informação que você não viu e não consegue resolver a questão. Então é uma prova de conhecimento, mas é uma prova que vai testar também a condição física de vocês, né? Então você tem que estar fisicamente preparado para poder fazer a prova do Enem, porque é uma maratona. No dia da prova de matemática são 5 horas e meia de prova, né? São 45 de linguagens e códigos, 45 de matemática e mais uma redação para fazer. Quer dizer, não é brincadeira, tá certo? Vamos mais. Próxima questão. Próxima questão que eu vou fazer é a questão 6. Porém, para fazer a questão 6, eu vou colocar aqui mais uma observaçãozinha, que já está na apostila de vocês, essa observação. Quando a gente for falar de um cilindro, como é que é um cilindro? Pessoal, olha só, um cilindro é igual a um prisma, só que tem base o quê? Um cilindro é igual a um prisma, só que a base dele é circular, é só isso. Ah, então quer dizer que eu posso dizer que um cilindro é igual a um prisma de base circular? Pode, tanto é que as fórmulas são as mesmas. Se eu quiser fazer, por exemplo, o cálculo do volume, que é o que normalmente se pede, como é que eu calculava o volume de um prisma? A área da base vezes a altura. Como é que eu calculo o volume de um cilindro? É a mesma coisa, é a área da base vezes a altura. A diferença qual é? É que no prisma a base podia mudar. A base pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, pode ser um triângulo. E no cilindro a base sempre é circular. A única coisa que pode mudar na base é o tamanho do raio, certo? Então tá aí, ó, um cilindro, que eu peguei o cilindro e quebrei o cilindro. Na hora que eu quebrei, ficou uma tampa em cima que é circular, outra tampa embaixo que é circular, e ficou esse retângulo no meio. Essa figura é da própria apostila de vocês, certo? Aí o que é que eu quero destacar aqui? Um cilindro. O que é que a gente pode pedir? Eu posso pedir para você calcular a área da base. Aí tem que anotar isso aí. Já está na apostila, mas é bom anotar. Como é que calcula a área da base? Π vezes R ao quadrado. Isso é a área da base de quê? De um círculo, né? Então a área da base de um círculo. πr ao quadrado. Vou pedir para você calcular a área total. Não quero decorar nada. Como é que é a área total? É a base de baixo, a base de cima e mais o quê? Mais a lateral. Base de baixo, base de cima, mais a lateral. E outra coisa que eu quero é o volume. Como é que calcula o volume de um cilindro? A área da base multiplicada pela altura. Tá joia isso? Qual foi a fórmula nova que apareceu aqui? Qual foi, gente, a fórmula nova que apareceu aí? Só uma. Essa área da base que vai ser quanto? πr ao quadrado. Porque a fórmula do volume é a mesma. Beleza isso? Vamos lá para a questão. Isso aí já está na apostila de vocês. Vamos lá, acompanha comigo. Outra questão da prova do Enem, tá? Questão número 6. O enunciado é o seguinte: em uma padaria há 2 tipos de formato de bolo. Quer dizer, vocês estão vendo que parece que as questões aqui estão provocando a gente. Então, no momento desse de fome, a questão anterior falou de chocolate, agora está falando de bolo, né? Então, a questão número 6. Em uma padaria há 2 tipos de forma de bolo. Forma 1 e forma 2. Pronto. Pessoal, essa forma 1
Forma 1. Isso é um prisma ou é um cilindro? A forma 1. Prisma ou cilindro? Prisma, porque a base de baixo é igual à base de cima. Isso é um prisma. E a forma 2 o que é? É um cilindro. A forma 1 é um prisma e a forma 2 é um cilindro. Certo? Bem, então vamos voltar. Sejam L o lado da base de forma quadrada e R o raio da base de forma redonda. A1 e A2 são as áreas das bases das formas 1 e 2. V1 e V2 são os seus volumes respectivamente. Se as formas têm a mesma altura, para que elas comportem a mesma quantidade de massa de bolo, qual é a relação entre R e L? Então vamos tentar entender a questão, certo? Eu vou fazer um bolo de duas formas, na forma de um prisma e na forma de um cilindro. O enunciado da questão, olha só, o enunciado da questão disse pra gente quanto é que vale o lado da base desse prisma que está aí. Está escrito na questão, tá? Quanto é que é o lado da base? O lado da base, vê aí. O lado da base é L, não? Não é L o lado da base? Seja L, não está escrito assim? É bom marcar, ó. Seja L o lado da base de forma quadrada. Então vou botar aqui, ó. Comprimento é L e a largura também é L. Se eu pedir daqui a pouco para a gente calcular a área da base, como é que seria feito o cálculo da área da base? Seria L ao quadrado dessa aí, né? O que mais? Vou ver lá na outra forma, ó. R é o raio da base da forma redonda. Nessa forma redonda, o raio da base é R. Vou traçar o raio da base aí, ó. R. Então eu queria que na própria figura você já marcasse isso aí, ó. Na base L e L, na base quadrada, e na base circular você vai marcar um Rzinho. Pronto. Marcaram já isso? Vamos mais. O enunciado diz que as formas têm a mesma altura. Como eu não sei quanto é que vale a altura, eu vou chamar uma altura de H e vou chamar outra altura também de H. Pode marcar na própria figura que está aí. O H de um e o H do outro. É a mesma altura para os dois. Agora vamos pensar um pouco. O que é que a questão pediu? A questão pediu o seguinte, que os recipientes devem ter a mesma quantidade de massa de bolo. Então a quantidade de massa que eu vou usar no primeiro bolo tem que ser a mesma quantidade que eu vou usar no segundo bolo. Mas essa quantidade de massa é o que da figura? A quantidade de massa que eu vou usar para montar o bolo. É o que da figura? É o que? O volume, não é não? A quantidade de massa que eu vou usar para montar esse bolo é o volume. Então está escrito na questão, não apareceu a palavra volume, mas a pergunta é exatamente essa, para você entender isso. Que os volumes vão ser o quê? Iguais. Porque a quantidade de massa tem que ser a mesma nos dois. Então os volumes têm que ser iguais. Pega essa primeira figura que está aí e vamos calcular o volume dela. Como é que fica o volume aí? L ao quadrado vezes H. Muito bem. O volume, a área da base vezes a altura. L ao quadrado vezes H. Anota isso aí. Volume, L ao quadrado vezes H. Beleza essa? Vamos ver o outro volume agora, pessoal. E o volume desse aí, como é que seria? Ah, presta atenção. O volume é a área da base vezes a altura, né? Bom, volume, área da base é πr ao quadrado, a área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. Então, isso aqui é o volume, ó. πr ao quadrado vezes h, área da base vezes a altura. Anotaram? πr ao quadrado vezes h, volume. Beleza. Bem, o que é que eu vou fazer agora com os dois volumes? Vou igualar. Alexandre, por que eu vou igualar esses volumes? Porque a questão está dizendo que a quantidade de massa que eu vou usar nos bolos é o quê? É a mesma. Se a quantidade é a mesma, eu vou pegar os volumes e vou igualar. Então vamos botar as fórmulas, ó. A fórmula que você escreveu para o primeiro volume, qual foi? A fórmula que a gente escreveu para o primeiro volume foi L ao quadrado vezes H, não foi? E qual foi a fórmula que a gente escreveu para o segundo volume? Foi πr ao quadrado vezes h. Tem alguma coisa que está igual nos dois lados? Porque se tiver eu já cancelo.
O H está igual dos dois lados, ó. Então, se tem de um lado L ao quadrado vezes H, do outro lado tem πr ao quadrado vezes H. Como tem esse H que é igual dos dois lados, o que é que eu faço? Cancela esse H, de um lado e do outro. Não está igual já? E aí sobra o quê? Sobra que L ao quadrado vai ser πr ao quadrado. Eu quero determinar o valor do L. Então, para determinar o valor do L, eu tenho que tirar a raiz lá do outro lado. Se eu for tirar a raiz, fica assim, ó. O L fica a raiz de π vezes r ao quadrado. Aí eu preciso ver alguma coisa. Tem alguém que está dentro do radical que pode sair? Só pode sair de dentro do radical quem tiver elevado ao quadrado. E quem é que está elevado ao quadrado? O R. Então, como o R está ao quadrado, o R vai sair do radical. Aí, se o R sair do radical, o quê? R, ó, como é que fica? Ó? Só o R saiu do radical e ficou raiz de π. Acabou a questão. Letra qual? Letra D de dado.